Vamos falar um pouquinho sobre duas glândulas extremamente importantes e que vem me causando um grande grau de preocupação, que são as adrenais. As adrenais são duas glândulas que estão acima dos rins, que pesam 5 a 8 gramas, portanto são bastante pequenas, mas o que elas têm de pequenas, elas têm de importante. As adrenais são glândulas que estão associadas à produção de vários hormônios, como a aldosterona, o cortisol, que é o que a gente chama de corticoide, e também a adrenalina e noradrenalina a nível da medular, além de outros hormônios. E o que me preocupa é que se criou um diagnóstico de estresse adrenal, que é um diagnóstico que a endocrinologia desconhece. Como é que a adrenal funciona? Numa situação de estresse, existe liberação de hormônios do hipotálamo hipófise, CRH, ACTH, e esse hormônio, o ACTH, vai atuar sobre as suprarrenais. Então, atua estimulando as suprarrenais a produzir o cortisol eleva e tem como função recrutar as reservas de carboidrato, gordura e proteína, quebrando essas reservas e disponibilizando para o organismo esses nutrientes para que o indivíduo possa fugir ou lutar contra a situação do estresse. Bem, então o habitual é que pela manhã, como eu tenho um dia inteiro pela frente, o meu cortisol esteja mais elevado e que ao longo do dia ele vai caindo e à noite ele tem que obrigatoriamente, numa situação fisiológica, estar mais baixo. Isso é o que a gente chama de ritmo de cortisol. Mas o cortisol é bastante sensível a uma série de ações, medicações e situações fisiológicas. Então, por exemplo, se eu estou com uma dermatite, com uma lesãozinha avermelhada, que coça, localizado na minha face ou no meu tórax, uma dermatite atópica. E para isso o dermatologista prescreve corticoide. Bem, esse corticoide, se utilizado por tempo prolongado e muito frequente, ele pode passar da pele para a circulação e pode dificultar o estímulo do hipotálamo hipófise sobre as adrenais. Isso pode fazer com que a quantidade de corticoide dosado pela manhã esteja mais baixo. Bem, é muito importante que a gente entenda que o diagnóstico de insuficiência dessa adrenal segue critérios específicos. Então, se quando eu doso cortisol pela manhã, na presença de sintomas que são mal-estar, fraqueza, emagrecimento intenso, fraqueza extrema ao ponto de você não conseguir levantar da cama, sensação de isolamento, escurecimento de pele, associada a uma dosagem de cortisol no sangue menor do que 3 microgramas por decilitro, isso pode ser o suficiente para fazer o diagnóstico de insuficiência adrenal. Quando esse mesmo cortisol está acima de 18, a gente sabe que as adrenais estão funcionando bem na situação de estresse. O grande problema que eu vejo é que, frequentemente, em função de uso de creme, colírio, substâncias que interferem na dosagem do cortisol, esse cortisol é dosado e ele está baixo na ausência de sintomas e é feito o diagnóstico de insuficiência das adrenais e prescrito corticoide para suprir esta deficiência. Eu tenho pego no consultório dosagens absurdamente elevadas de hidrocortisona. Na vigência de um quadro de insuficiência adrenal, habitualmente a dose de hidrocortisona prescrita vai variar entre 10 a 15 miligramas ao dia, distribuído em 2 a 3 doses. Eu tenho pego indivíduos com dosagens elevadas de até 60 miligramas de hidrocortisona, dadas múltiplas vezes ao dia, o que leva a um quadro de excesso absurdo de insuficiência de cortisol e Cushing. Como é que esses indivíduos têm chegado ao meu consultório? Têm chegado com a queixa de que não conseguem emagrecer. Estão fazendo tudo certo, dieta e atividade, estão fazendo um tratamento que inclui a utilização de múltiplas substâncias, incluindo múltiplos hormônios, dentre esses hormônios frequentemente a hidrocortisona, em doses elevadas, e eles são orientados de que essa terapia é uma terapia emagrecedora, quando na verdade é uma terapia que impede emagrecimento e que está associado a uma enormidade de riscos, como quais? Elevação de pressão arterial, redução dos níveis de hormônio masculino, testosterona,
dos outros hormônios da suprarrenal, incluindo o sulfato de dehidroepiandrosterona, aumento da pressão intraocular, glaucoma, aparecimento de estrias, quebra de colágeno, aumento de flacidez de pele, aparecimento de hematomas, indução de alterações de lípides, enfim, uma alteração metabólica tão intensa que jamais pode ser vista como uma coisa que pode ser justificado o uso sem um diagnóstico específico. Então, se existe uma suspeita de insuficiência adrenal, o protocolo correto é submeter esse indivíduo a um teste de estímulo com ACTH sintético, que a gente chama de cosinotropin, onde você dosa o cortisol na situação antes da infusão do ACTH, infunde o ACTH através da veia e 1 hora depois você dosa novamente o cortisol. Então, cortisol antes e 1 hora após a infusão do ACTH. Se esse valor de cortisol chega a 18 ou mais microgramas por decilitro, isso estabelece que a função da adrenal está normal e que não há necessidade de fazer essa reposição de corticoide. Se essa resposta está abaixo de 18, então configura-se um quadro de insuficiência das adrenais. E aí então está indicado a reposição de um corticoide na menor dose possível capaz de fazer a reposição desse hormônio. Portanto, se você é uma dessas pessoas que está utilizando uma enormidade de substâncias formuladas, com múltiplos hormônios incluídos nessa substância, fique atento para a real necessidade deste uso e para que, se não existe corticoide numa dose muito além da adequada ou da necessária, se é que isso é necessário. Então fica a dica e o relato do que eu tenho pego no consultório com bastante frequência.